a Andrea respondeu bem assim, ela falou bem que assim, ó, o Banco Central disse que não se envolve com taxas de negociação. É exatamente isso. E é por isso que eu falo para as pessoas que quem tenta sozinho tem que ler as resoluções e saber exatamente qual resolução vai usar para o seu caso. Não tem nenhuma resolução do Banco Central que fala sobre negociação de dívida, riqueza. Nenhuma. O Banco Central não se mete com negociação de dívida. O Banco Central não se mete em acordo firmado entre você e o banco. Ele não vai mesmo fazer nada para negociar o seu cartão, não vai fazer nada para nada, nada. A única coisa que você pode ter através do Banco Central é fazer valer as resoluções que ele criou para disciplinar a relação entre vocês. Então, o Banco Central disciplinou certinho como é que é a conta salário. Ele determinou certinho como que é a autorização de débito em conta. E isso está disciplinadinho. Ele disciplinou certinho que os bancos têm que mandar o documento para você em 24 horas. Agora, o Banco Central não é responsável por intervir em nenhuma renegociação. E esse é um erro comum que eu vejo as pessoas comentando. Achar que porque existe o Banco Central e o Procon, que eles vão resolver sua vida. Se você não tiver técnica para negociar, não saber formar um bom texto para o seu caso, um bom pedido de negociação, que seja apreciado pelo banco e o banco queira negociar com você, que seja levado para algum órgão fiscalizador e o banco queira negociar com você, não vai resolver mesmo não. E as pessoas muitas vezes escutam a Dade falando de Banco Central, acham que é só fazer uma solicitação lá no Banco Central, assim, o Banco Central me ajudaria a negociar o cartão de crédito? Não funciona assim, tá? Então, assim, é preciso entender que cada dívida é uma dívida, que cada caso é um caso, e diante do seu caso, você primeiro vai passar por uma etapa de clareza, de entender quanto dessa dívida você tem que pagar o valor justo, qual é o valor justo dessa dívida, se preparar com documentação e principalmente com clareza de cada técnica, né, de cada lei, o que preza, o que tem, o que pode ser usado a seu favor nessa negociação, para só depois você ir fazer um pedido de negociação. Então, assim, o Banco Central realmente não interfere em negociação entre as partes. Não é a função do Banco Central. A função do Banco Central é fiscalizar as instituições financeiras para que elas cumpram o que é dever delas cumprir, tá bom? Então, a função do Banco Central é essa. Eu acho, inclusive, interessante você entrar no site do Banco Central e pesquisar qual que é a função do Banco Central. Pode colocar assim no Google, ó, função do Banco Central, para você não cair nesse erro de achar que o Banco Central é responsável por fazer uma negociação, por exemplo. Não é a função dele. É a relação comercial entre as duas partes é regida por contrato, pelo contrato que você assinou. Por isso que eu falo que a primeira etapa ali para preparação é pegar uma cópia do contrato que você assinou, tá?